Olá a todos, que a paz que excede todo entendimento estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Eu sou Alessandra Zeman, pastora da Igreja Evangélica Cidade Não Desamparada, e hoje tenho uma mensagem de Deus para você. Hoje com o tema, como saber se uma igreja é verdadeira. Que dificuldade, não é mesmo? Tantas são as denominações, tantas são as igrejas por aí. E aí, onde eu vou congregar? Onde eu vou buscar o Senhor para a minha vida? É isso que nós vamos aprender hoje. Vamos estabelecer aqui alguns critérios para servirem de parâmetro para nós. Então, nós vamos saber se uma igreja é verdadeira pensando no que essa igreja diz a respeito do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Trindade e da Palavra de Deus. Então, vamos lá, são 5 pontinhos. Nós vamos estudar esses 5 pontinhos para vocês conseguirem analisar aí na vidinha de vocês se vocês estão numa igreja verdadeira. Bom, o que a Palavra de Deus diz a respeito do Pai? Vamos lá, vamos comigo em Efésios 4:6. A palavra de Deus diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É isso que a palavra de Deus diz, né? Nós encontramos lá na palavra de Deus o que é que nós devemos crer a respeito do nosso Pai, o nosso Pai Celestial. E, inclusive, quero dizer para vocês, se tem algum órfão aí me assistindo, se alguém se sentiu na vida órfão de pai, de mãe, saiba que Deus, Ele tira esse sentimento de você, porque Ele se mostra para você, Ele se apresenta para você como seu pai. E como é que eu me torno um filho de Deus? Isso é assunto para um outro vídeo, tá bom? Então aguardem esse vídeo que nós vamos conversar ainda sobre isso, como se tornar um filho de Deus, tá bom? Mas aqui, para você guardar no seu coração, a palavra de Deus diz que há um só Deus, mas não são 3 deuses, não são poucos deuses para muita gente, não, são 8 bilhões de pessoas, muita gente para um só Deus. Pois é, esse nosso Deus é poderoso, Ele é suficiente, tá? Para 8 bilhões de pessoas e todas as que já existiram. E você fique tranquilo que Deus, Ele é poderoso para ouvir a sua oração, para responder a sua oração, para endireitar os seus caminhos. Basta você crer, basta você buscá-lo com teu coração. E nós vamos olhar na Bíblia também, nós vamos precisar saber o que é que nós vamos buscar na igreja verdadeira. O que é que essa igreja verdadeira vai falar a respeito da pessoa do Filho. A Bíblia diz que Jesus é Deus. E aí terão seitas para dizer que Jesus não é Deus. Mas você não vai acreditar nisso, porque a palavra de Deus diz que Jesus é Deus. Então, a gente vai lá para 1 João 5:20. Diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando você vai lá para Isaías 9:6, diz que Jesus é Deus. Quem é? É Deus poderoso. Deus poderoso. Jesus é Deus poderoso, né? Então, nós vamos acreditar no que diz a palavra de Deus a respeito de Jesus. Não vamos buscar outra informação, porque nós vamos confundir a nossa mente. Nós vamos acabar tendo uma fé que não salva. Não basta sinceridade. Nós precisamos saber realmente o que vamos buscar, no que vamos crer, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem que entender que ela é digna de toda confiança, porque ela é inigualável. Não tem outra igual, precisamos crer nisso. E aí vamos ver o que a igreja verdadeira precisa falar sobre o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é Deus,
né? Você vê lá em Atos 5, versículo 3 e 4, diz que quando Ananias mentiu ao Espírito Santo, ele mentiu a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Então a Bíblia diz para nós que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Mas um Deus só? Eu falei que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus com base na Bíblia. E aí você pergunta, são 3 deuses ou um Deus só? Um Deus que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apenas um Deus. E aí eu vou mostrar para você o que é o conceito da Trindade. Aí você vai perceber que os 3 são mencionados lá em João 14,16. Eu vou ler para vocês. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que eu fique convosco para sempre. Então, veja bem, o Senhor Jesus rogará ao Pai, e o Espírito Santo será enviado, o outro Consolador, né? Então, você vê os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando juntos, né? Cooperando entre si. O mesmo Deus que tem 3 pessoas. Mas aí você me pergunta, mas como pode ser isso? Então eu te digo, se você quiser compreender na exatidão o que é a natureza de Deus, eu vou te decepcionar agora, porque você não vai conseguir. Porque Deus, ele é ilimitado, ele é o Todo-Poderoso. Mas ele nos deixou aqui na sua palavra, ele nos deixou na sua palavra aquilo que é importante, aquilo que é necessário saber sobre ele. Então, aquilo que a palavra de Deus me revela sobre ele, é nisso que eu vou crer. Tá bom? Então, é assim que eu vou encontrar uma igreja verdadeira. Depois você reveja o vídeo várias vezes, faça anotações, porque isso precisa estar bem firme no seu pensamento. Quando você for para cá, para lá, você vai encontrar todo o vento de doutrina. E você não pode ser enganado, ainda mais agora que se aproxima os últimos, que estamos vivendo os últimos dias e que se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus para nos buscar. Você não pode se deixar enganar. Você não pode crer naquilo que não vai te trazer a salvação. Tá bom? Então, anota aí, tá? Os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm características que somente pessoas podem ter. Vai ter religião para falar que o Espírito Santo é uma força ativa, para falar que Jesus é apenas um profeta. Você vai encontrar seita para falar N coisas. Só que você precisa entender o seguinte: lá na Bíblia você vê o Espírito Santo com características de uma pessoa. Porque o Espírito Santo fala, ele ama, ele sente, ele chama, ele ouve, e tanto quanto ele, o Pai e o Filho. Então são 3 pessoas. O nosso Deus tem 3 pessoas. A Bíblia toda diz, né, que nós temos um único Deus. Mas você percebe claramente pela Bíblia a manifestação das 3 pessoas. Você percebe claramente isso. Então, nós vamos ver lá, na palavra de Deus, que os 3 são eternos. Os 3 são eternos. Deixa eu ver aqui, eu anotei o versículo, os versículos. Então, vamos ver ali como é que estão os textos que falam da eternidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salmo 92. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade. Então, o nosso Pai é eterno. Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, se referindo a Jesus. E todas as coisas subsistem por ele. Aí você vai lá em Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, se referindo ao Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo. Então,
veja bem, você percebe na Bíblia, né, que o nosso Deus, ele é eterno. Então, os três, você vai ver na Bíblia que os três são onipresentes, onipotentes, oniscientes, os três são santos, são amorosos e são verdadeiros. E, portanto, nosso Deus é trino, nosso Deus possui três pessoas distintas e inseparáveis. É o que a gente vê também em 1 João 5,7, 2 Coríntios 13,13. Eu vou pegar aqui para vocês. 1 João 5,7, porque três são os que testificam no céu. O Pai, a palavra, né? Em João, lá no primeiro capítulo, está dizendo que Jesus era o verbo estava com Deus, né? Porque três são os que testificam no céu. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Entendeu o conceito de trindade? Porque o nosso Deus é trino, é triuno, por quê? Onde está escrito isso? Podem te perguntar um dia. Então, você diz 1 João 5,7. Eles são um. 2 Coríntios 13,13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A bênção apostólica. A bênção apostólica, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Então, a gente já sabe que o nosso Deus é trino, né? Eu vou trocar aqui a página, né, de tantas anotações que a gente fez para passar para vocês. O assunto, ele é um pouquinho longo hoje, mas tão importante que se você estiver por dentro disso, você não será enganado. E esse é o nosso objetivo, tá bom? Agora, a unidade absoluta das três pessoas de Deus não desfaz a individualidade de cada um. Os três operam na obra de salvação de modos diferentes, mas estão lá os três na criação. Você vê lá, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você vê João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, se referindo a Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. E você vê lá, falando do Espírito Santo de Deus na criação, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Perceba, isso na criação, agora vamos ver na salvação. Em Efésios 1:4, a palavra de Deus diz que nós somos predestinados para a salvação em Jesus. Deus nos elegeu em Cristo, né? Salmo 2:7, você vai perceber como Jesus foi gerado. Tu és meu filho, hoje te gerei. Coisa mais linda isso. Aí você vai lá, 2 Coríntios 5:19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha como aconteceu na salvação, né? A pessoa do Pai agindo diretamente, né, junto com a pessoa do Filho. Diz em Atos 13, você vai ler lá do 30 ao 32, Deus o ressuscitou dos mortos, então Deus ressuscitou Jesus. Perceba, na salvação você vai ver a atuação direta, né, do Pai. E você vai ver também a atuação direta do Filho. O Filho se ofereceu desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 vem dizer isso para nós, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Que coisa mais linda isso! Que comunhão perfeita! Né? Eu acho interessante, né? Em alguns momentos, você vê, por exemplo, teve um momento de discordância, né? Entre Paulo e Pedro. Paulo precisou chamar a atenção do apóstolo Pedro. Mas você não vê na Bíblia toda, em nenhum momento, de Gênesis a Apocalipse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo num conflito, não concordando entre si, sabe? Em perfeita comunhão. Olha que segurança nós temos. Olha que segurança nós temos, que o nosso Deus,
único vive em harmonia com as três pessoas da Trindade, tá? A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para ser sacrificado por nós. Olha o papel dele na salvação. E diz que Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Está lá em Filipenses 2,7. E ele morreu na cruz. Gente, como esquecer, né? João 19:30. O brado do nosso Senhor está consumado. Eu fiz por eles. Eu fiz por amor. Suportou tudo aquilo, né? Aniquilou-se a si mesmo. Muito glorioso isso. Então, nós vemos aqui o Pai na salvação, o Filho na salvação, mas também o Espírito Santo na salvação. Ele operou pela palavra profética, está lá em 1 Pedro 1,10. Na concepção do Senhor Jesus, em Lucas 1,35, descerá sobre ti o Espírito Santo, né? Então você vê lá o Espírito Santo sempre atuante. Com Jesus no ministério, em Lucas 3,22, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, sobre o nosso Senhor. Operou quando Jesus se ofereceu, está lá em Hebreus 9,14. Que coisa mais linda! Tudo isso, né? Na ressurreição, o Espírito Santo operou. Lá em cima nós vemos, né? Que o Pai ressuscitou a Cristo, o Espírito Santo ressuscitou a Cristo, os três sempre trabalhando juntos, as três pessoas da Trindade, né? Nossos amados, nosso único Deus amado, Pai amado, o Filho amado, o Espírito Santo amado. Na ascensão de Jesus, o Espírito colocou Jesus à direita de Deus, está lá em Efésios 1:19-20, que revelação maravilhosa. Agora ele aplica a obra de Jesus na nossa vida. Aí eu quero ler com vocês, com muito fervor no meu coração, João 16:15. Presta atenção que tudo aquilo que o Espírito Santo operou na vida do nosso Senhor. Talvez você pense assim, eu vou falar de Jesus como para as pessoas? Como vou falar? Mas eu sou tímido, mas eu não falo bem. Escuta, é o Espírito de Deus que vai tratar com as pessoas através da sua vida, pelo seu testemunho de vida, pelo seu viver amoroso, tá bom? Então vamos lá, João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. Você vai receber e vai passar para os outros. A salvação não foi planejada para ser algo individual. Recebi, guardei, cresci. Não, é para multiplicar, é para passar para os outros. Que coisa mais linda isso! Então, nós somos participantes de toda essa obra. E aquilo que você lê nos evangelhos, que foi produzido pelo Senhor Jesus, que foi produzido na vida dele, pelo Espírito Santo de Deus, será produzido em nós. Não é porque sou talentosa, não é por nada disso, é porque o Espírito Santo habita em mim. É porque o Espírito Santo habita em todo aquele que crê em Jesus, que o recebeu por Senhor, que crê que Ele é único, verdadeiro, suficiente. O Espírito, olha, existem os 10 mandamentos lá, 613 mandamentos no Velho Testamento, mas não é pela guarda de um sábado, não é por nada disso, não é por esforço humano, é pela ação do Espírito de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que, em 1 João 1,9, que se a gente confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ele vem e nos purifica. Olha que obra mais linda de Deus na nossa vida. Por isso que você vê nas igrejas de Deus por aí, pelo mundo afora, você vê o ex-homicida, você vê o ex-adúltero, você vê perdoados, às vezes que mataram
tantos, né? E a palavra chegou até ele, ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça, né? O que nos faz justos não é o nosso mérito. Presta atenção nisso, um dia a gente também pode trabalhar esse tema. O que nos faz justo não é o nosso mérito, não é aquilo que eu me esforço para fazer, né? A palavra de Deus diz que a nossa santidade, o nosso esforço é como um trapo de imundícia, a nossa tentativa de ser bons, tá? É isso que a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo produz em nós. Não é o meu esforço, não é o meu mérito. O Senhor Jesus veio porque o meu mérito não servia, porque não havia um justo sequer. Mas Deus, no seu imenso amor, Ele queria que pudéssemos ter a salvação. E essa é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo pela nossa salvação. E isso é uma coisa muito linda e nós precisamos viver isso. Você vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo no batismo de Jesus, no ministério de Jesus e atuando inclusive na vinda de Jesus. Ele virá. E você aí que está bobeando, que não está aguardando, eu quero dizer que Jesus vai voltar. Assim como o viram ressuscitar lá há cerca de 2000 anos atrás, talvez um pouco mais, nós o veremos no céu. Todo olho verá. A palavra de Deus diz que todo olho verá. A palavra de Deus diz que Deus livrará os crentes para si. Olha lá, 1 Tessalonicenses 4,14. Jesus virá nas nuvens para buscar os crentes. Lá no versículo 16. O Espírito Santo operará na ressurreição. Diz que o Espírito vivificará o nosso corpo mortal. Romanos 8,11. Coisa mais linda. Eu fico assim completamente apaixonado, né? Apaixonada pela palavra de Deus. Quanto mais a gente estuda, mais a gente encontra Deus. E existe um número muito grande de pessoas que muitas vezes passaram a estudar a palavra de Deus, sabe para quê? Para refutar. Passaram a estudar a palavra de Deus para dizer que não é nada disso e acabaram convertidas. Porque essa palavra aqui, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Presta atenção nisso, deixa essa palavra entrar no seu coração. Para de ficar resistindo, para de ficar inventando desculpas para depois. Não, é agora. O tempo se chama hoje. E o que a Bíblia diz sobre ela mesma, que é o 5º ponto, né? Estamos estudando sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, e chegamos agora na palavra de Deus. Por que estamos estudando esses 5 pontos? Lembram-se? É para nós entendermos como é que nós vamos descobrir se uma igreja é uma igreja de Deus ou é uma seita. Estão lembrados? Então, agora o 5º ponto. O que essa igreja vai dizer a respeito da Bíblia? Se falar errado, é uma seita. São 5 pontos inegociáveis. Ah, mas ela só usa saia, e eu não gosto de saia. Pode usar saia, essa é uma igreja verdadeira. Pode não usar saia, essa é uma igreja verdadeira. Pode comer carne de porco e ser uma igreja. O que come, o que não come. Não há proibição na nova aliança. Não há essa proibição. Você é livre para comer aquilo que você entende que seja bom para você. Você é livre para isso. Mas eu digo para você, a palavra de Deus, ela é inspirada. Segundo Timóteo 3,16 diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e pontinhos, tá? Ela é fonte de salvação. João 5,39. Examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna. Examinai as escrituras. Onde é que você encontra a vida eterna? Onde é que você encontra a vida eterna? Onde é que fala da vida eterna? Quando Jesus perguntou, o que estão falando aí de mim? Tá?
Então responda para Jesus o que Ele é para você. O Senhor é minha confiança para essa vida e para a vida eterna, tá bom? A palavra de Deus, ela é imutável. Salmo 119, 89 diz isso, que ela é imutável para sempre, ó Senhor. Tua palavra permanece no céu para sempre, ó Senhor. Ela é imutável. Olha, nós já vimos que ela é inspirada, ela é fonte de salvação, ela é imutável e ela é suficiente para a prática da fé. Esse ponto é importante, hein? Porque vão dizer para você assim, olha, mas tem o livro da nossa profetisa que faz a gente entender que sem ele, esquece. A palavra de Deus, ela é suficiente para a prática da fé. Então você encontra nela subsídios, você encontra tudo o que você precisa para ser um cristão bíblico, um cristão de verdade. Porque os filhos de Deus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Você vai ler lá em Atos. Não me lembro agora o texto, mas tá lá em Atos, faz uma pesquisinha rápida aí, tá? Porque eles eram seguidores de Cristo. E Cristo bora lá. Cristo é o tema de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, tá? Então nós precisamos ser cristãos bíblicos. Para sempre a tua palavra permanece no céu. Veja, a palavra de Deus, ela é padrão para a igreja local. Paulo manda Timóteo ficar firme para aprender as Escrituras, firme naquilo que ele aprendeu sobre as Escrituras. Você vai ver isso lá em 1 Timóteo 3, 14 e 15. Você vai ver em 2 Timóteo 4, do 1 ao 4, onde ele diz para ser pregada a palavra a tempo e fora do tempo. Ele não diz assim, olha, pregue aquilo que os profetas, os que se disserem profetas no futuro vão dizer, né? Pregue aquilo que no futuro aqueles que vão dizer que vão receber visão de anjo vão dizer. Não, ele diz isso daqui. E naquele tempo, tá, que Paulo estava dizendo isso, as cartas dele já eram usadas nas igrejas. O Velho Testamento já estava todo prontinho, do jeito que nós temos hoje. Os judeus já utilizavam assim. Jesus citou as Escrituras nas suas falas, nas suas pregações, nas suas parábolas. O apóstolo Paulo também citou. Pedro, você vê nos evangelhos, tá bom? Então, cumprimento da palavra de Deus foi acontecendo e esse é o nosso penhor, que isso aqui é a verdade, é o nosso penhor, é a nossa segurança. Imagina, gente, Noé creu, não estava escrito sobre um homem que creu e foi salvo numa arca, não estava escrito. Davi creu. Então, tantos, vê lá a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, eles creram, porque eles são heróis da fé. E nós temos esse penhor, nós temos a palavra de Deus, tá bom? Então, você estudou hoje o que você precisa crer sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre a palavra de Deus. Falou diferente disso? É uma seita. Então, presta atenção, faz anotações, e se a sua igreja for uma seita, eu vou dizer para você, saia dela e procure uma igreja de Deus. Pergunte na sua igreja sobre a profissão de fé. Procure entender o que eles creem sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre a palavra de Deus. Tá bom? Então, para finalizar, em uma seita, Cristo não é suficiente. Eles vão encontrar outros mediadores. Homens que já morreram, homens que são vivos, vão deixar você dependente de pessoas, de criaturas. A palavra de Deus diz que amaram mais a criatura do que o Criador,
né? Então eles vão dizer que Cristo não é suficiente. Ah, deve ser muito trabalhoso cuidar de tudo. Ele é Deus. Por isso ele é Deus. Ele não é como eu e você. Ele é Deus, né? E ele dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, é que vai produzir, conforme diz a palavra de Deus, obras maiores ainda, né? A obra de Cristo para uma seita nunca é completa. Então, mas você precisa fazer tal obra para se salvar, você precisa pagar tanto, ou, sabe, é um juízo investigativo e tantas doutrinas falsas, né? Vão dizer que a obra de Cristo não está completa, mas está completa, porque Jesus disse está consumado. Já aconteceu. Né? Você tem livre acesso ao Pai, está consumado, o véu do templo se rasgou. Vão dizer que a Bíblia nunca é suficiente, né? Mas olha o que padres escreveram, tem a mesma autoridade, mas olha o que profeta tal, que o anjo falou, escreveu. Vão dizer tudo isso, que outras escrituras que não são sagradas também têm autoridade sobre a sua fé. Então, vamos dizer que a Bíblia não é suficiente também, tá? Numa seita, vão dizer para você também que a graça nunca é o bastante. Você é bom, você tem obras para apresentar, você pode ser salvo pelas suas obras, ou então vão cobrar, né? Como a gente já falou, sendo que a graça é porque você não merece, é um favor que você não merece. Vamos dizer que a fé nunca é suficiente. Puxa, você precisa de amuletos. Compra a pulseira tal, compra isso, compra aquilo. Vão te oferecer amuletos, mas a fé é suficiente. Vão dizer para você, e você precisa do pastor X, sabe? Não é que você não vai valorizar o pastor da sua igreja, você vai valorizar, vai procurar imitá-lo se ele for um homem de Deus. Porque se ele é um homem de Deus, puxa vida, você só tem a ganhar, imitando o modo dele de viver, imitando a busca dele por mais de Deus, tá bom? Mas a fé é suficiente para salvar, não a fé em homens, tá? Mas a fé no nosso Senhor Jesus, em tudo que Ele nos fez, tudo que Ele fez por nós, né? Que alegria poder viver dessa maneira, sendo amado. A coisa mais linda da palavra de Deus é que ela se diferencia de tudo que existe. De tudo que existe, você não encontra. Eu sou uma admiradora completa da palavra de Deus, eu sou muito admiradora da Bíblia. E não poderia ser diferente, é só uma obra do Espírito Santo em mim. Veja, eu entendo a palavra de Deus como uma obra de engenharia. Eu vejo muita beleza na palavra de Deus. Você precisa ler. Não acredite num que vem te contar da palavra de Deus na revistinha, né? A tal da revistinha. É a revistinha daqui, dali, só os textos da revistinha, não. Você não lê a Bíblia para comprovar o que diz a sua seita. Você lê a Bíblia para ver se a sua seita é uma igreja verdadeira. Tá bom? Então aprende isso. E não esteja num lugar onde vão te enganar, te roubar na fé, de tirar isso que é precioso e puro que o Espírito Santo nos coloca, tá bom? Então, desta maneira, nós conseguimos entender hoje como é que nós vamos saber se uma igreja é realmente uma igreja verdadeira. Bom, meus queridos, foi muito bom estar aqui com vocês, estou muito contente e me despeço de vocês e vou orar por vocês. Senhor, meu Deus, abre o entendimento deste povo, Pai, para que a sua palavra possa penetrar, Senhor, em cada coração, que o Senhor possa renovar o entendimento e que o seu nome seja glorificado por isso, Pai. Senhor, eu te adoro hoje e para sempre, Pai. Obrigado por ser o meu Deus, muito obrigado. Ó Senhor amado, que todo esse povo possa receber mais de ti, que todo esse povo possa receber mais do seu poder. Power of God. É isso que nós queremos, Senhor.
power na nossa vida. Venha, Senhor, com seu poder. Nós te amamos, nós te queremos, nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Até a próxima, queridos.